Olá, esta é a nossa aula de número 6. Vamos estudar aqui elementos expressivos. Parte 1, linha, forma, cor, textura, volume, perspectiva. Agora que já estudamos sobre a história da arte, vamos estudar sobre os elementos expressivos da arte, isto é, a linguagem visual que fazemos quando observamos uma obra de arte. Vamos começar com o ponto e linha. O ponto é a unidade de comunicação visual mais simples, um indicador de espaço. Quando os pontos estão tão próximos entre si que não somos mais capazes de enxergá-los individualmente e a sensação de direção aumenta, a cadeia de pontos se transforma em outro elemento visual distintivo, a linha. Preste atenção à sua volta e veja o quanto a união de pequenos pontos traz à tona o esplendoroso universo das linhas, que delimitam nossa pureza e nossa liberdade. A linha cria uma dimensão no espaço. Ela é vista como portadora do movimento direcional. De pequenos traços, as linhas podem expressar as imensidões do mundo. Na linguagem visual, as linhas podem variar de direção, tamanho, espessura e cor. O volume é o espaço contido dentro de uma forma tridimensional. É tridimensional porque a sua forma é definida pelo comprimento, largura e altura. Existem três formas básicas: o quadrado, o círculo e o triângulo equilátero. Essas figuras planas e simples são fundamentais e podem ser facilmente descritas e construídas. Ao quadrado é associada a sensação de enfado, retidão e esmero. Sua direção é horizontal e vertical, tendo relação com o equilíbrio e a estabilidade. Ao triângulo é associada a sensação de ação, conflito, tensão. Sua direção é a diagonal, tendo referência direta com a ideia de instabilidade e de provocação. Ao círculo é associada a sensação de infinitude e de proteção. Ele possui a direção curva, tendo relação com a abrangência e a repetição. A cor é a mais eficiente dimensão de discriminação. É o elemento que tem mais afinidade com as emoções. Nas artes visuais, a cor não é apenas um elemento decorativo ou estético, é o fundamento da expressão. A cor é uma forma de expressão visual que evoca um estado de espírito, cria contraste e destaca a beleza em uma imagem. Ela exerce uma ação sobre o observador, que recebe a comunicação visual. Ela impressiona a retina quando é vista, provoca uma emoção, é sentida e é construtiva, pois tem um significado próprio, tem valor de símbolo e capacidade de construir uma linguagem que comunique uma ideia. Cor, luz e cor-pigmento. Graças a Isaac Newton, o ser humano em si desenvolveu a majestosa habilidade das cores de pigmentação, que permitem colorir objetos que refletem a luz do sol para seu observador. As cores primárias são vermelho, amarelo e azul. São consideradas as primeiras cores. O vermelho é uma cor quente que mostra vitalidade, energia e coragem. O amarelo é uma cor suave e alegre que simboliza o otimismo.
O azul é a cor que dá concentração e melhora a mente. As cores secundárias são formadas pela mistura de duas cores primárias. As cores secundárias são verde, violeta ou roxo e laranja. O azul misturado com o amarelo origina o verde. O azul misturado com o vermelho origina o roxo. E o vermelho misturado com o amarelo origina o laranja. Característica das cores. Matiz é a própria cor, é a qualidade que distingue uma cor da outra. Podemos dizer que a luz é formada por diferentes cores que são transpostas para a vista humana, a diferentes velocidades. Quando a luz atravessa um prisma, esta divide-se nas suas variadas componentes, ou seja, variadas cores. Um bom exemplo de como funciona este princípio é sem dúvida o arco-íris, funcionando as gotas de chuva como um prisma para a luz solar. Esta divide-se e forma então as várias cores que podemos avistar no céu. Características das cores. Tonalidade. O tom é uma característica resultante da proporção das cores componentes ou das agregadas. Por exemplo, o verde amarelado e o verde azulado são diferentes tonalidades do verde. Cores quentes e cores frias. Define-se como cores quentes as cores solares, o amarelo, o laranja e o vermelho. Estas são normalmente cores associadas ao verão e à vivacidade. As cores frias definem-se normalmente com as cores do mar e do céu, tendendo para o azul, verde e violeta. O verde, apesar de ser uma cor fria, é considerado uma cor de transição entre cores quentes e as frias. Esta está várias vezes associada à harmonia e equilíbrio. Os ambientes com esta cor transmitem uma sensação de maior profundidade. O branco e o preto. O branco é considerado a luz total, o somatório de todas as cores. Promove a aproximação, sugere libertação, pureza, higiene e ausência de perigo. Em contrapartida, o preto está relacionado à agressividade, distanciamento, autoridade e disciplina. As cores que tendem para o preto, como azul marinho, castanho escuro e, em especial, o cinza, geram uma grande tendência à depressão. Um ambiente muito escuro transmite a ideia de menor em volume. A perspectiva é o método que permite a representação de objetos tridimensionais em superfícies bidimensionais, como papel. Ela é baseada em um conjunto de leis e de métodos fundados na geometria. Através da perspectiva, podemos desenhar um objeto de forma clara e convincente, mostrando sua altura, sua largura e sua profundidade. Ela é usada por desenhistas e arquitetos para desenhar peças, casas, edifícios, mobiliário e qualquer outro objeto para uma posterior fabricação. Para representar a perspectiva, fazemos uso destes elementos básicos. Ponto de fuga, PF, é a direção ao qual o objeto está seguindo, aprofundando-se. O desenho em perspectiva pode ter um ponto, 2 pontos, 3 pontos ou múltiplos pontos. Esses pontos devem estar localizados na linha do horizonte na maioria das vezes. Linha do horizonte, LH, é a linha imaginária que separa o lado superior do lado inferior da visão. É também o local onde se localiza o ponto de fuga.
Todo desenho deve ter uma linha do horizonte pensada ou aparente. É ela que define o ponto de vista, PV, do observador. Para melhor visualização da linha do horizonte e do ponto de fuga, vamos conhecer 3 tipos de perspectivas: perspectiva linear, oblíqua e aérea. Na perspectiva linear, as linhas de fuga deslocam-se para um único ponto de fuga, como podemos ver na figura. Esse objeto está acima da linha do horizonte, o que faz entender que está acima de nós. Na perspectiva oblíqua, o objeto fica em posição oblíqua, ou seja, com uma de suas arestas voltadas para o observador, e suas linhas de fuga deslocam-se para 2 pontos de fuga. Porém, há uma limitação: só é possível ver 2 lados do objeto formado. Nesse caso, chamamos isso de perspectiva bidimensional, ou 2D. Na perspectiva aérea, é necessário o uso de 3 pontos de fuga para melhor representar o objeto tridimensionalmente, em 3D. Em circunstância como essa, raramente visualiza-se a existência de linhas horizontais ou verticais na estrutura do objeto. Todas são convergentes e deslocam-se para um dos 3 pontos de fuga. Agora vamos aos exercícios. Exercício 1. A linguagem visual possui um código próprio, formado por vários elementos. Associe cada elemento visual ao seu significado e assinale a alternativa que corresponde à resposta correta. 1. Linha. 2. Composição. 3. Signo. 4. Textura. 5. Volume. 6. Proporção. Forma associada a uma ideia, por meio da qual nos comunicamos com os outros. Marca contínua ou com aparência de contínua, sugerindo movimento e ritmo e que definem as figuras e as formas. Aspectos da trama e do entrelaçamento das fibras que constituem a superfície. Conjugação de vários elementos com o objetivo de efeito visual. Relações matemáticas que existem entre 2 medidas. Efeito visual a partir do uso da luz e da sombra. Resposta 3. Forma associada a uma ideia por meio da qual nos comunicamos com os outros. 1. Marca contínua ou com aparência de contínua, sugerindo movimento e ritmo e que definem as figuras e as formas. 4. Aspectos da trama e do entrelaçamento das fibras que constituem a superfície. 2. Conjugação de vários elementos com o objetivo de efeito visual. 5. Efeito visual a partir do uso da luz e da sombra. Exercício 2. Todas as formas da natureza e da imaginação podem ser representadas por 2 linhas, a curva e a reta. Observe as figuras e escreva C para as figuras formadas somente por linhas curvas e R para as figuras formadas somente por linhas retas. Observe as imagens e responda conforme solicitado. C, linhas curvas e R, linhas retas. Resposta: C, R, R, C. Esta foi a primeira parte de nossos estudos sobre elementos visuais. Muito bom aprender tudo isso, não? Então aguardo você na próxima aula para darmos continuidade ao tema. Abraços e até mais!